Dance este tango e será minha esposa, gritou o milionário debochado, apontando para as empregadas no meio da festa de luxo. Todos riram esperando a humilhação. Mas quando a música começou, ninguém estava preparado. Ela não apenas dançou, ela hipnotizou a todos com movimentos perfeitos. O rosto do milionário transformou-se em puro choque quando descobriu quem ela realmente era. E você? De onde está assistindo essa história incrível? Deixe nos comentários sua cidade. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias emocionantes. Maria Santos ajustou o coque baixo e alisou seu uniforme preto com avental branco pela terceira vez naquela noite. Seus dedos tremiam levemente enquanto equilibrava a bandeja prateada com taças de champanhe. O salão dourado do Copacabana Palace resplandecia sob os lustres de cristal, refletindo o brilho dos diamantes e das personalidades da alta sociedade carioca que lotavam o ambiente. Não olhe nos olhos deles, não sorria demais, seja invisível. As palavras da supervisora ecoavam em sua mente, enquanto circulava entre os convidados de smoking e vestidos de gala. Aos 26 anos, Maria havia aprendido a arte da invisibilidade. Era seu terceiro ano, servindo nos eventos mais exclusivos do Rio de Janeiro, onde os ricos e poderosos celebravam suas fortunas enquanto ela e outros serviçais se moviam como sombras entre eles. Do outro lado do salão, Rafael Tavares, herdeiro de um império imobiliário e figura constante nas colunas sociais, erguia sua taça num brinde exagerado. Aos 32 anos, seus olhos azuis contrastavam com a pele bronzeada, e seu sorriso exibia dentes perfeitamente alinhados. Estava cercado por amigos e admiradores, todos rindo de suas piadas como se fossem pérolas de sabedoria. Senhoras e senhores, a voz de Rafael silenciou gradualmente o salão. Esta noite proponho um experimento social. Seu olhar percorreu o ambiente até pousar em Maria, que tentava passar despercebida próxima a uma coluna de mármore. Algo no modo como ela se movia, na dignidade silenciosa de seus gestos, provocou nele uma inquietação que não conseguiu nomear. Você, a moça da bandeja. Ele apontou diretamente para Maria. Venha até aqui, por favor. O salão inteiro voltou-se para ela. Os murmúrios aumentaram. Maria sentiu o estômago congelar. Em 6 anos de trabalho, nunca havia sido chamada assim, exposta diante de todos. Com passos hesitantes, ela se aproximou, sentindo-se deslocada como um pássaro sem asas entre pavões. Como se chama? Perguntou Rafael com um sorriso que não alcançava seus olhos. Maria Santos. Senhor, respondeu ela em voz baixa, mas firme. Rafael ergueu novamente a taça e anunciou teatralmente para todos ouvirem. Se você dançar este tango comigo agora, me caso com você aqui na frente de todos. O salão explodiu em gargalhadas cruéis. As senhoras trocavam olhares maliciosos. Os homens se inclinavam para não perder nenhum detalhe da humilhação prestes a acontecer. O que ninguém notou foi o brilho que passou pelos olhos de Maria. Não de medo ou vergonha, mas algo mais profundo, como uma chama há muito adormecida sendo subitamente despertada. O tempo pareceu congelar no salão dourado. Maria sentia todos os olhares sobre ela, alguns curiosos, outros debochados, todos esperando que ela se encolhesse e fugisse. As risadas ainda ecoavam, misturando-se com o tilintar de taças e o murmúrio crescente da expectativa coletiva. Rafael permanecia com a mão estendida, seu sorriso arrogante, revelando a certeza de que aquela empregada fugiria envergonhada, proporcionando mais um momento de entretenimento para seus amigos entediados. Mas algo se quebrou dentro de Maria naquele instante. Não seu espírito, mas as correntes invisíveis que ela mesma havia colocado em torno de seu passado. E se eu dançar bem? Perguntou ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Um murmúrio percorreu o salão. Rafael ergueu as sobrancelhas momentaneamente desconcertado, antes de recuperar sua pose de superioridade. Então terei uma linda esposa empregada, respondeu ele com um riso debochado, que foi acompanhado por vários convidados. Maria colocou sua bandeja sobre uma mesa próxima, com uma calma deliberada. Seus dedos antes trêmulos agora estavam estranhamente firmes. Ela desamarrou o avental branco e o dobrou cuidadosamente sobre a bandeja.
Que comece a música. Então, disse ela, dando um passo à frente. Em sua mente, imagens há muito suprimidas começavam a emergir. Sua mãe dançando pela pequena sala de seu apartamento em Copacabana, ensinando-lhe os passos do tango quando tinha apenas 6 anos. No tango, minha filha, não importa o vestido que você usa, mas como seu corpo fala, dizia Helena Santos, segurando as mãozinhas da filha enquanto a guiava pelos movimentos. Rafael fez um gesto para a orquestra. Os primeiros acordes melancólicos de Por Una Cabeça começaram a preencher o salão. Ele tomou a mão de Maria com um toque condescendente, puxando-a para perto com uma rudeza desnecessária, determinado a expor sua inadequação. Não se preocupe, querida. Basta não pisar nos meus sapatos italianos, sussurrou ele, alto o suficiente para que os convidados próximos ouvissem e rissem novamente. Maria fechou os olhos por um breve momento. Quando os abriu, não estava mais no luxuoso Copacabana Palace. Estava na sala de seu apartamento de infância, com os pés descalços sobre o piso de madeira gasta e as mãos firmes de sua mãe a guiando. Quando Rafael deu o primeiro passo, esperando encontrar resistência e desajeitamento, foi recebido com uma fluidez que o pegou completamente desprevenido. Os olhos de Maria encontraram os dele com uma intensidade que o fez engolir em seco. Pela primeira vez na noite, o sorriso desapareceu dos lábios do milionário. A transformação foi instantânea e completa. O corpo de Maria, antes enrijecido pelo uniforme e pelas regras da submissão social, agora fluía como água no braço de Rafael. Cada passo era preciso, cada movimento carregado de uma elegância inata, que parecia impossível para alguém que minutos antes servia champanhe com a cabeça baixa. As risadas cessaram. Um silêncio atônito tomou conta do salão, enquanto os convidados assistiam, boquiabertos, ao espetáculo inesperado que se desenrolava diante deles. Rafael, acostumado a liderar em todas as situações de sua vida, sentia-se estranhamente desequilibrado. Seus pés, treinados nas melhores escolas de dança da Argentina durante suas férias de faculdade, pareciam desajeitados em comparação com a graça natural de Maria. Ela não apenas o seguia, antecipava seus movimentos, complementava-os, transformava-os em algo mais elegante. Onde você aprendeu a dançar assim? Ele murmurou baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Seu rosto uma mistura de confusão e fascínio. Maria não respondeu. Seus olhos estavam semicerrados, o rosto tranquilo numa expressão de entrega à música. Por um momento, Rafael teve a desconcertante sensação de que era ele quem estava sendo conduzido. Não o contrário. A orquestra, captando a energia incomum da dança, intensificou o ritmo. O violino chorava notas mais agudas, o bandoneon suspirava mais profundamente, e os músicos trocavam olhares de admiração entre si, reencontrando o prazer de tocar para alguém que realmente compreendia a alma do tango. Entre os convidados, Dona Eulália Mendonça, uma senhora de 70 anos que frequentava os salões da alta sociedade carioca desde a juventude, apertou o braço de seu marido com força. Eduardo, olhe para os pés dela. A postura. Lembra alguém? Sussurrou, seus olhos nunca deixando o casal que dançava. Enquanto isso, no centro do salão, Maria executava uma série de ochos, os característicos movimentos em forma de 8 do tango, com tal fluidez que parecia flutuar sobre o chão de mármore. Rafael tentava manter-se à altura, mas era evidente para todos que ele estava lutando para acompanhá-la. A tensão inicial em seu rosto havia se transformado em concentração. Algo dentro dele reconhecia que estava diante de um talento extraordinário, e uma parte de seu ego, aquela que ainda não havia sido completamente corrompida pela riqueza e privilégio, ansiava por estar à altura daquele momento. Quando a música chegou a um crescendo, Maria executou um gancho perfeito, entrelaçando sua perna na de Rafael com uma precisão que arrancou suspiros da plateia. Seus olhos se encontraram, os dele agora despidos da arrogância anterior, os dela brilhando com uma confiança recém-despertada. No fundo do salão, um homem idoso de cabelos brancos, apoiado em uma bengala elegante, observava a cena com lágrimas não derramadas nos olhos. Sua mão trêmula apertava um pequeno medalhão de ouro que carregava no bolso do paletó. É ela. Não há dúvida,
murmurou Dona Eulália para seu marido, enquanto a dança continuava a hipnotizar todos os presentes. É o fantasma de Helena Santos dançando através daquela moça. Eduardo Mendonça ajustou os óculos e observou com mais atenção. Impossível, querida. Helena morreu há... Quanto tempo? 20 anos? 19, corrigiu Eulália. E aquela moça deve ter uns 20 e poucos. Faça as contas, Eduardo. No centro do salão, a música atingiu um interlúdio mais lento. Rafael, recuperando parcialmente sua compostura, tentou retomar o controle da dança com movimentos mais elaborados. Para sua surpresa, Maria acompanhou cada variação com uma naturalidade desconcertante. Você está me enganando, sussurrou ele entre os passos. Quem é você de verdade? Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Maria. O primeiro da noite. Sou exatamente quem disse que sou. Maria Santos, a moça da bandeja. A resposta enigmática frustrou Rafael, que aumentou a complexidade dos passos numa tentativa desesperada de fazê-la tropeçar. Em vão. Ela parecia prever cada movimento, respondendo com graça ainda maior. Entre os espectadores o burburinho crescia. Celulares eram discretamente erguidos para registrar aquele momento improvável. Garçons e outros funcionários do hotel pararam suas atividades, assistindo com uma mistura de orgulho e espanto à transformação de sua colega. Alguém sabe quem é essa moça? Perguntou um jovem empresário a seu companheiro de mesa. Uma das empregadas, obviamente, mas dança como uma profissional, respondeu o outro, visivelmente impressionado. No canto mais afastado do salão, o píssimo Tzetse, homem idoso da bengala, finalmente começou a se mover, lentamente abrindo caminho entre os convidados. Seus olhos nunca deixavam a figura de Maria, que agora executava uma série de giros impecáveis nos braços de um Rafael cada vez mais ofegante. Luiz Carvalho, maestro aposentado da Orquestra Sinfônica Brasileira e amigo próximo da alta sociedade. Carioca. Sentia seu coração batendo com uma força que não experimentava há anos. À medida que se aproximava, detalhes se tornavam mais claros. O formato do rosto de Maria, o modo como inclinava levemente a cabeça durante os giros, a posição exata de seus dedos sobre o ombro de Rafael. Não pode ser coincidência, murmurou para si mesmo. A música entrava em sua fase final. Rafael, determinado a encerrar com alguma dignidade, conduziu Maria para uma sequência elaborada que culminaria em um dip dramático. Uma manobra onde o cavalheiro inclina a dama para trás, quase até o chão. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Ao ser inclinada para trás, Maria não apenas completou o movimento com perfeição, mas acrescentou uma leve rotação de cabeça e um arqueamento específico das costas que transformou o dip comum em algo transcendental, uma assinatura coreográfica que pouquíssimas pessoas reconheceriam. Mas Luiz Carvalho reconheceu. E quando a música finalmente cessou e Rafael trouxe Maria de volta à posição vertical sob aplausos hesitantes da plateia atônita, o idoso deu mais 2 passos à frente, apoiando-se pesadamente em sua bengala. Aquele movimento final, disse ele, sua voz trêmula pela idade, mas ainda potente o suficiente para ser ouvida no silêncio que se seguiu à música. Apenas uma pessoa dançava assim. O salão inteiro voltou-se para a figura do maestro aposentado. Luiz Carvalho permanecia imóvel, seus olhos fixos em Maria, que agora ofegava levemente, ainda nos braços de um Rafael visivelmente desorientado pelo rumo inesperado dos acontecimentos. Aquela inclinação, aquele giro específico do dip final, continuou Luiz, sua voz ganhando firmeza à medida que avançava para o centro do salão. Era a marca registrada de Helena Santos, a grande passista. Um murmúrio percorreu o ambiente. Helena Santos era um nome que evocava memórias em muitos dos convidados mais velhos, uma lenda do carnaval carioca das décadas passadas, uma dançarina cuja técnica transcendia as escolas de samba e se estendia a diversos estilos, do tango ao ballet clássico. Maria desvencilhou-se suavemente de Rafael e ficou parada, sozinha no centro da pista de dança. Seu rosto, antes sereno na dança, agora revelava uma vulnerabilidade que contrastava com a confiança demonstrada minutos antes. — Você a conheceu? Perguntou Maria ao idoso, sua voz quase um sussurro. Luiz sorriu tristemente. — Conheci? Minha querida,
Eu fui quem compôs o samba-enredo que a consagrou na Sapucaí em 1997. Eu a vi dançar centenas de vezes. Ele deu mais um passo à frente, apoiando-se em sua bengala. E nunca, em todos esses anos, vi alguém reproduzir aquele movimento específico. Até esta noite. Os olhos do maestro estudavam intensamente o rosto de Maria. Você não é apenas uma jovem que aprendeu a dançar. Você tem o sangue dela nas veias, não tem? O silêncio que se seguiu parecia pesar toneladas. Os convidados prendiam a respiração coletivamente, como se assistissem ao clímax de uma peça de teatro inesperadamente real. Rafael permanecia imóvel, seu olhar alternando entre Maria e o maestro, tentando processar o que estava acontecendo. Maria fechou os olhos por um momento. Quando os reabriu, lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas. Sim, admitiu ela finalmente. Helena Santos era minha mãe. A revelação provocou uma onda de exclamações pelo salão. Dona Eulália apertou novamente o braço do marido, sussurrando: "Eu sabia", com a satisfação de quem confirma uma antiga suspeita. "Por que você está servindo mesas?", perguntou alguém da multidão. "Com esse talento, com esse sobrenome." Maria enxugou discretamente as lágrimas com o dorso da mão. Sua postura mudara sutilmente. Não era mais a empregada tentando passar despercebida, mas também não era completamente a dançarina confiante de minutos atrás. Era algo entre os dois mundos. "Minha mãe morreu quando eu tinha apenas 7 anos", respondeu ela, sua voz ganhando força gradualmente. "Pneumonia. Rápido e inesperado. Sem seguro, sem pensão." Ela olhou brevemente para Rafael, que parecia genuinamente atordoado antes de continuar. "Fui rejeitada pela família de meu pai, que nunca reconheceu oficialmente a união com minha mãe. Cresci em abrigos, depois com uma tia distante que mal podia sustentar a própria família. Dançar. Dançar doía demais. Lembrava ela, cada movimento, cada música." Luiz Carvalho se aproximou ainda mais, estendendo uma mão trêmula que Maria hesitantemente aceitou. "E agora?", perguntou ele gentilmente. "Depois do que vimos esta noite." Antes que Maria pudesse responder, Rafael recuperou parcialmente sua compostura e deu um passo à frente. Seu rosto estava diferente. O deboche havia sido substituído por algo mais complexo. Uma mistura de vergonha, fascinação e talvez um traço de admiração relutante. "Eu prometi algo no início desta dança", disse ele, sua voz estranhamente desprovida da arrogância anterior. Um silêncio tenso caiu sobre o salão. Os convidados trocavam olhares intrigados, alguns divertidos com o dilema em que Rafael se encontrava, outros genuinamente tocados pela história de Maria. As câmeras dos celulares continuavam discretamente apontadas para o centro da pista, capturando cada segundo daquele momento imprevisível. "Você prometeu casamento, não foi?", disse Luiz Carvalho com um brilho desafiador nos olhos. "Um Tavares honra suas promessas, presumo." Rafael engoliu em seco, seu pomo de Adão subindo e descendo visivelmente. Por trás de seus olhos, podia-se ver uma tempestade de cálculos sociais, considerações de status e, talvez pela primeira vez em sua vida privilegiada, um confronto genuíno com as consequências de suas ações impensadas. "Eu..." começou ele, mas foi interrompido por Maria. "Não", disse ela, com uma firmeza surpreendente. Todos os olhares voltaram-se novamente para ela. "Não quero seu casamento, Rafael. Foi oferecido como uma piada cruel e permanecerá como tal." Um murmúrio percorreu o salão. Surpresa, admiração, talvez um toque de decepção pelos que esperavam um desfecho ainda mais dramático. Maria virou-se para Luiz Carvalho, suas feições suavizando-se. "O senhor conheceu minha mãe. Conheceu-a de verdade, além do palco e das fantasias." O maestro assentiu lentamente. Helena era fogo puro quando dançava, mas tinha a doçura de mel quando estava entre amigos. Você tem os olhos dela, sabia? E aquela determinação no queixo. As palavras pareceram tocar Maria profundamente. Por anos, havia evitado espelhos que pudessem refletir traços de sua mãe, temendo a dor das memórias. Agora, aquelas comparações eram como pequenos presentes inesperados. "Por que parou de dançar?", perguntou Dona Eulália, aproximando-se com seu marido. "Com esse dom?" "É quase."
Um sacrilégio. Maria respirou fundo, como quem se prepara para remover um curativo antigo de uma ferida mal cicatrizada. Depois que mamãe morreu, a dança se tornou insuportável. Cada passo, cada música me lembrava dela, do que havia perdido. Sua voz tremeu levemente antes de continuar. Então, aos 16 anos, decidi enterrar aquela parte de mim. Encontrei trabalhos que não exigiam nada além de minhas mãos e minha disposição. Ser invisível tornou-se um conforto. Rafael observava Maria com uma expressão que poucos de seus amigos reconheceriam. Uma mistura de fascínio genuíno e algo próximo do respeito. E agora? Perguntou ele, sua voz desprovida da habitual confiança excessiva. Depois disso tudo? Maria o encarou diretamente, sem submissão ou hostilidade, apenas uma clareza perturbadora. Agora percebo que talvez tenha enterrado parte de minha mãe junto com minha dança. E talvez seja a hora de permitir que ambas ressuscitem. Um aplauso espontâneo começou em algum ponto do salão, talvez iniciado por um dos outros funcionários, talvez por Luiz Carvalho, e rapidamente se espalhou. Mesmo aqueles que, minutos antes, riam da empregadinha, agora aplaudiam, envolvidos pela autenticidade do momento que testemunhavam. Rafael, deslocado pela primeira vez em um ambiente que sempre considerou seu território, deu um passo hesitante em direção a Maria. Eu gostaria de... começou ele, mas foi interrompido pelo som estridente de um celular. Narcisa Albuquerque, socialite famosa por seu timing impecável para situações inconvenientes, atendeu seu telefone bem ao lado do grupo central. Alô? Clarice, querida, você não vai acreditar no que estou presenciando agora mesmo no Copacabana Palace. A magia do momento quebrou-se temporariamente. Maria, subitamente consciente dos olhares, dos celulares filmando, do burburinho crescente, sentiu o peso da exposição que nunca buscou. Luiz Carvalho percebeu sua inquietação e, com a gentileza dos verdadeiramente sábios, ofereceu-lhe um caminho. Acho que todos merecemos um momento para respirar, disse ele, indicando discretamente uma porta lateral que levava aos jardins do hotel. A noite ainda é jovem, e nem todas as revelações precisam acontecer sob os olhos de todos. Maria assentiu, grata pela compreensão, com uma dignidade que impressionou até mesmo os mais céticos no salão. Ela caminhou em direção à porta, seguida por Luiz Carvalho. Antes de sair, porém, virou-se brevemente e encontrou o olhar de Rafael. Algo indefinível passou entre eles. Não perdão, não atração, mas talvez o reconhecimento mútuo de que ambos haviam sido transformados de maneiras diferentes. Nos últimos 15 minutos, os jardins do Copacabana Palace resplandeciam sob o luar carioca. Palmeiras balançavam suavemente na brisa oceânica, enquanto as luzes estrategicamente posicionadas criavam uma atmosfera quase mágica entre canteiros impecavelmente mantidos. Maria respirou profundamente, sentindo o ar salgado do Atlântico misturado ao perfume das flores tropicais. Seu coração ainda batia acelerado, não pela dança física, mas pela dança emocional que acabara de realizar diante de centenas de estranhos. Luiz Carvalho caminhava lentamente ao seu lado, apoiado em sua bengala, respeitando o silêncio necessário. Finalmente, ao chegarem a um banco de mármore parcialmente escondido por uma moita de hibiscos vermelhos, ele indicou que se sentassem. Você dança exatamente como ela, disse o maestro, sua voz embargada pela emoção. Não apenas os passos, mas a alma. É como se o tempo tivesse voltado. Maria sorriu tristemente. Tenho apenas fragmentos de memórias dela dançando. Pequenos flashes. Ela me ensinando os primeiros passos de valsa em nossa sala minúscula. Ela costurando lantejoulas em sua fantasia de carnaval até tarde da noite. Helena era única, confirmou Luiz, seus olhos perdidos em memórias distantes. Sabia da disciplina do balé clássico, da paixão do flamenco, da precisão do tango. Mas quando entrava na avenida durante o carnaval, ele balançou a cabeça como se as palavras fossem insuficientes. Era pura magia brasileira. O senhor a conheceu bem? Perguntou Maria, faminta por detalhes sobre a mulher que perdera tão cedo. Luiz hesitou por um momento, como se pesasse cuidadosamente suas próximas palavras.
Conheci, sim. Compus para ela. Assisti sua ascensão. Ele interrompeu-se, abrindo o pequeno medalhão dourado que carregava. Dentro havia uma fotografia minúscula de uma jovem Helena, radiante em um figurino de carnaval. Eu a amei, como tantos outros. Maria estudou a foto com olhos marejados, reconhecendo traços que via parcialmente refletidos no espelho todas as manhãs. Por que ela nunca mencionou o Senhor? O velho maestro sorriu com uma melancolia serena. Helena teve muitos admiradores, querida. Eu era apenas mais um compositor apaixonado pela musa que o inspirava. Nossos caminhos se cruzaram profissionalmente muitas vezes, mas... Ele fechou delicadamente o medalhão. Ela escolheu seu pai. Antes que Maria pudesse processar completamente essa revelação, ouviram passos se aproximando pelo caminho de pedras. Rafael Tavares caminhava em sua direção sozinho, sua expressão uma mistura complexa de emoções. "Posso me juntar a vocês?" perguntou ele, com uma hesitação incomum em sua voz. Luiz olhou para Maria, deixando a decisão em suas mãos. Após um momento de consideração, ela assentiu levemente. Rafael sentou-se em um banco adjacente, mantendo uma distância respeitosa. Por alguns instantes, apenas o som das ondas quebrando na praia próxima preencheu o silêncio entre eles. "Peço desculpas", disse ele finalmente, as palavras soando estranhas em seus lábios, como se raramente as pronunciasse. "O que fiz foi imperdoável. Por que fez isso?" perguntou Maria diretamente. "Por que me escolheu para sua... brincadeira?" Rafael desviou o olhar, fixando-o nas luzes da orla que cintilavam à distância. "Eu poderia dizer que foi aleatório, que você era apenas a funcionária mais próxima." Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos perfeitamente arrumados. "Mas não seria verdade." "E qual seria a verdade?" insistiu ela. "Notei você assim que entrou no salão", admitiu Rafael, ainda sem encará-la. "Havia algo na sua postura, mesmo usando aquele uniforme, mesmo tentando ser invisível. Uma dignidade que me irritou. Parecia um desafio silencioso à ordem natural das coisas." Maria ergueu as sobrancelhas, surpresa pela resposta inesperadamente honesta. "Então decidiu me humilhar publicamente? Quis provar que sua dignidade era apenas uma fachada", respondeu ele, finalmente voltando-se para encará-la. "Quis mostrar que, no fundo, somos todos governados pelas mesmas ambições, pelas mesmas vaidades." Luiz Carvalho observava o intercâmbio com olhos atentos de quem já viveu o suficiente para reconhecer momentos cruciais quando eles se apresentam. "E o que descobriu, rapaz?" perguntou o maestro. Rafael riu sem humor. "Descobri que estava profundamente enganado, e talvez mais sobre mim mesmo do que sobre ela." Nesse momento, uma terceira figura emergiu das sombras do jardim, Dona Eulália, que aparentemente havia seguido o grupo discretamente. "Perdoem a intromissão", disse a elegante senhora, aproximando-se com passos firmes apesar da idade. "Mas há algo que preciso perguntar a esta jovem." Dona Eulália Mendonça, com seus cabelos prateados impecavelmente arrumados e joias que contavam histórias de gerações, postou-se diante do pequeno grupo com a autoridade natural de quem passara décadas navegando pelas águas turbulentas da alta sociedade carioca. "Maria Santos", começou ela, "sem rodeios, sou presidente do Conselho da Fundação Cultural Carioca há 15 anos. Organizamos o maior festival de dança do Rio, entre outros eventos culturais." Maria assentiu, incerta sobre onde aquela conversa levaria. "O que presenciei no salão não foi apenas uma dança tecnicamente impecável, mas algo que não vejo há muito tempo: autenticidade genuína." Dona Eulália ajustou o xale de seda sobre os ombros. "Nossa fundação oferece bolsas de estudo completas para talentos excepcionais. Gostaria de propor uma a você." A proposta pairou no ar como um pássaro exótico e inesperado. Maria piscou várias vezes, tentando processar a súbita mudança em sua realidade. "Bolsa?" repetiu ela, como se a palavra fosse em língua estrangeira. "Para dançar?" "Para treinar, aperfeiçoar-se e, eventualmente, dançar profissionalmente", clarificou Dona Eulália. "Temos parcerias com as melhores escolas de dança do Brasil e do exterior. Com seu talento nato e o legado de sua mãe..." "Espere", interrompeu Rafael, levantando-se abruptamente. "Isso parece oportunismo." Todos se voltaram para ele, surpresos pela intervenção. "Como assim, rapaz?" perguntou Luiz Carvalho.
com um tom levemente provocativo. Há 10 minutos essa mulher era apenas mais uma empregada invisível para todos nós, disse Rafael, gesticulando em direção ao hotel iluminado. Agora, de repente, todos querem participar de sua descoberta, patrocinar sua ascensão, contar aos amigos que sempre viram algo especial nela. Um silêncio tenso seguiu-se às suas palavras. Surpreendentemente, foi Maria quem o quebrou com uma risada breve e sem humor. Irônico, vindo de quem planejou toda essa situação como entretenimento pessoal, observou ela. Rafael encarou-a, suas defesas momentaneamente baixas. Exatamente por isso, posso reconhecer a hipocrisia quando a vejo. Acredite, sou especialista no assunto. Dona Eulália, longe de parecer ofendida, observava o intercâmbio com interesse analítico. Sua crítica tem mérito, Rafael, mas não invalida a oportunidade real que estou oferecendo. Voltou-se para Maria. A verdade é que talentos excepcionais são raros, independentemente de sua origem. Seria um desperdício não cultivá-lo. Maria levantou-se, caminhando alguns passos em direção a uma fonte próxima. A água caía em cascatas suaves, sobre pedras polidas, criando um murmúrio constante e tranquilizador. Durante anos, disse ela, mais para si mesma que para os outros, evitei palcos holofotes qualquer tipo de atenção. Convenci-me de que aquela parte de mim havia morrido com minha mãe. E agora? Perguntou Luiz gentilmente. Maria virou-se, seu rosto iluminado parcialmente pelo luar, criando um jogo de sombras que acentuava a determinação crescente em seus olhos. Agora percebo que talvez tenha sido injusta, com ela e comigo mesma. Tocou instintivamente um ponto abaixo da clavícula, onde imaginava que seu coração batia. Quando dancei lá dentro pela primeira vez em anos, senti-me completa. Dona Eulália sorriu satisfeita. Então aceita minha proposta? Não tão rápido, interveio Rafael novamente, dando um passo à frente. Eu também tenho uma proposta. Os outros três o encararam com expressões que variavam da desconfiança à curiosidade. Sou proprietário de um teatro no centro que está fechado para reformas há 2 anos, explicou ele. Estava planejando transformá-lo em mais um empreendimento comercial qualquer, mas fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. Talvez seja a hora de devolvê-lo à sua função original, como um verdadeiro teatro. E o que isso tem a ver comigo? Perguntou Maria, cruzando os braços defensivamente. Quero oferecer o espaço para que você crie sua própria escola de dança, respondeu ele, com uma intensidade inesperada. Sem interferências, sem conselhos administrativos, sem agendas pré-estabelecidas. Seu talento, suas regras. Dona Eulália e Luiz trocaram olhares surpresos. Rafael Tavares, conhecido por seu pragmatismo comercial implacável, nunca havia demonstrado o menor interesse por iniciativas culturais. Por quê? Perguntou Maria diretamente, seus olhos nunca deixando os dele. Por que faria isso? Rafael hesitou por um momento, como se debatesse internamente sobre o quanto revelar. Porque preciso fazer algo real, disse finalmente, a vulnerabilidade em sua voz contrastando com sua postura habitualmente confiante. Algo que não seja apenas mais um empreendimento lucrativo, mais uma negociação vantajosa, mais um troféu social. Os 4 permaneceram em silêncio por alguns instantes, o único som sendo o murmúrio constante da fonte e o sussurro distante do mar. Era como se o tempo houvesse pausado brevemente para permitir que todos absorvessem a profundidade da transformação que estava ocorrendo. Ou, acrescentou Luiz Carvalho, com um brilho astuto nos olhos idosos, talvez você simplesmente tenha se apaixonado quando a viu dançar. Uma semana após o incidente no Copacabana Palace, Maria encontrava-se diante do majestoso Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Seus olhos percorriam a fachada Belle Époque, absorvendo cada detalhe arquitetônico, com uma mistura de admiração e apreensão. Vestida com simplicidade, calças jeans, camiseta branca e um blazer leve. Ela parecia deslocada entre os profissionais da dança que entravam e saíam do edifício histórico. Alguns a observavam com curiosidade. O vídeo de sua performance improvisada havia circulado amplamente nos círculos da dança carioca durante a semana anterior. Vai ficar apenas admirando a fachada ou vai entrar? A voz familiar fez Maria virar-se.
Rafael Tavares aproximava-se, vestindo um terno azul marinho impecavelmente cortado, mas sem gravata. Uma pequena concessão à informalidade que parecia simbolizar sua recente mudança de atitude. Estou reunindo coragem, admitiu ela, voltando a olhar para o imponente edifício. É a primeira vez que entro aqui pela porta da frente, sabia? Já trabalhei em eventos realizados aqui, mas sempre pelas entradas de serviço. Rafael assentiu, posicionando-se ao lado dela. Desde a noite da festa, uma trégua desconfortável havia se estabelecido entre eles. Não exatamente amizade, mas um respeito mútuo nascido das circunstâncias extraordinárias. Dona Eulália é pontual como um relógio suíço, comentou ele, consultando seu Rolex. Se a reunião está marcada para as 10, ela já deve estar lá dentro há pelo menos 15 minutos. E por que você está aqui? Perguntou Maria, encarando-o diretamente. Não me lembro de tê-lo convidado. Um sorriso irônico brincou nos lábios de Rafael. Também fui convocado. Aparentemente, Dona Eulália achou que minha proposta do teatro merecia ser discutida formalmente. Maria suspirou, resignada. Ainda não entendo por que estão todos tão interessados em mim de repente. Uma dança, e o mundo vira de cabeça para baixo. Não foi apenas uma dança, corrigiu Rafael, sua voz surpreendentemente séria. Foi um momento de verdade em um oceano de falsidades. Essas pessoas passam a vida inteira em busca de autenticidade, mesmo que não admitam. Antes que Maria pudesse responder, Luiz Carvalho aproximou-se, caminhando lentamente com sua inseparável bengala. Ah, vocês dois já estão aqui. Excelente, disse o maestro com um sorriso caloroso. Eulália está nos esperando no salão nobre. E trouxe companhia interessante. Intrigados, Maria e Rafael seguiram Luiz para o interior do teatro. A cada passo pelos corredores ornamentados, Maria sentia um estranho misto de pertencimento e inadequação, como se caminhasse entre dois mundos. No salão nobre, com seu teto em afrescos e candelabros resplandecentes, Dona Eulália conversava animadamente com uma mulher de aproximadamente 60 anos, cujo porte elegante e postura ereta denunciavam anos de treinamento em dança. Ah, finalmente! Exclamou Eulália ao vê-los. Permitam-me apresentar Clarice Fontana, diretora artística da Companhia Nacional de Dança. Maria sentiu o coração acelerar. Clarice Fontana era uma lenda viva da dança brasileira. Ex-primeira bailarina, coreógrafa premiada internacionalmente e, segundo os rumores, extremamente seletiva quanto aos talentos que aceitava orientar. Então esta é a filha de Helena, disse Clarice, aproximando-se para examinar Maria com olhos analíticos de especialista. Os vídeos não fazem justiça à sua presença. Vídeos? Repetiu Maria confusa. Rafael pigarreou desconfortavelmente. Sua performance no hotel. Alguém filmou e compartilhou. Tornou-se um pequeno fenômeno nas redes sociais. Maria fechou os olhos por um momento, absorvendo aquela nova informação perturbadora. Sua tentativa de anos de permanecer invisível havia sido completamente destruída em questão de dias. Não se preocupe, assegurou Clarice, interpretando corretamente sua expressão. A exposição pode ser assustadora, mas também abre portas. Acredite, sei do que estou falando. Dona Eulália gesticulou, para que todos se sentassem nos elegantes sofás dispostos em semicírculo. Chamei todos aqui porque acredito que precisamos alinhar nossas propostas, explicou ela, assumindo naturalmente o papel de mediadora. Maria precisa de informações claras para tomar uma decisão consciente sobre seu futuro. Durante a hora seguinte, cada um expôs formalmente suas ideias. Dona Eulália detalhou o programa de bolsas da Fundação Cultural, que incluía treinamento intensivo, participação em festivais internacionais e eventual integração ao corpo de bailarinos profissionais, apoiados pela instituição. Rafael apresentou seus planos para a renovação do Teatro Aurora, um espaço histórico no centro da cidade que havia sido parcialmente danificado por um incêndio anos antes. Sua proposta incluía não apenas a criação de uma escola de dança dirigida por Maria, mas também um programa de bolsas para jovens talentos de comunidades carentes. Clarice Fontana, por sua vez, ofereceu algo completamente diferente. Um convite para que Maria se juntasse à Companhia Nacional como aprendiz especial, com treinamento personalizado sob sua própria supervisão. Normalmente,
Não aceitamos dançarinos sem formação formal, explicou Clarice. Mas há precedentes para talentos excepcionais. E você, minha querida, é certamente excepcional. Maria escutava tudo em silêncio, sentindo-se simultaneamente honrada e sobrecarregada. Sua vida, que seguia uma rotina previsível e anônima há anos, havia sido completamente transformada em questão de dias. Quando todos terminaram de falar, Luiz Carvalho, que havia permanecido quieto durante as apresentações, finalmente manifestou-se. Antes que Maria tome qualquer decisão, disse ele, retirando um envelope amarelado do bolso interno do paletó, há algo que ela precisa saber sobre sua mãe. Algo que guardei por quase 20 anos, esperando o momento certo. Um silêncio tenso desceu sobre o grupo, enquanto Luiz estendia o envelope para Maria, com mãos levemente trêmulas. O que é isso? Perguntou ela, hesitante em pegá-lo. A verdadeira história de Helena Santos, respondeu o maestro, seu olhar intenso, fixo em Maria. E o motivo pelo qual ela realmente abandonou a dança. O envelope pesava nas mãos de Maria, como se contivesse chumbo e não apenas papel. Seus dedos tremiam levemente enquanto traçavam o contorno amarelado pela passagem do tempo. Não sei se quero ler isso, admitiu ela. Sua voz quase um sussurro. Luiz Carvalho inclinou-se ligeiramente em sua direção. Entendo seu receio, minha querida. Memórias guardadas por tanto tempo podem ser perturbadoras quando finalmente liberadas. Os outros observavam em silêncio respeitoso. Mesmo Rafael, normalmente impaciente, parecia compreender a gravidade daquele momento. Talvez prefira ler em particular, sugeriu Dona Eulália com gentileza. Maria balançou a cabeça lentamente. Não. Se isso realmente conta a história de minha mãe, quero ouvir agora. Ela estendeu o envelope de volta para Luiz. O senhor poderia ler para mim? Sua voz conheceu ela. O velho maestro assentiu, aceitando o envelope com uma reverência quase solene. Com dedos cuidadosos, retirou 2 folhas de papel cobertas por uma caligrafia elegante e fluida. Ajustou os óculos no nariz e pigarreou suavemente antes de começar a ler. Meu querido Luiz, se estiver lendo esta carta, significa que finalmente perdi minha batalha contra este corpo que me trai. Não se entristeça demais. Tivemos nossa dança, não é mesmo? E que bela dança foi. Há verdades que guardei por tempo demais, por orgulho talvez, ou por medo. Mas não posso partir deixando apenas silêncio como herança para minha pequena Maria. Você sempre soube que abandonei os palcos no auge de minha carreira, quando todas as portas finalmente se abriam para mim. O mundo acreditou na história oficial, que escolhi a maternidade e uma vida mais tranquila. A verdade, como sempre, é mais complexa. Os primeiros sintomas apareceram durante os ensaios para o festival de Joinville. Pequenas falhas de coordenação, dores nas articulações que não passavam com descanso. Escondi o melhor que pude. Tomei analgésicos cada vez mais fortes para continuar dançando. O diagnóstico veio como um tiro. Esclerose múltipla em estágio inicial. Os médicos foram claros. Poderia continuar dançando por algum tempo, mas cada performance aceleraria a progressão da doença. A escolha era cruel, alguns anos de glória seguidos por uma deterioração rápida, ou abandonar minha paixão para ganhar tempo de qualidade com minha filha. Escolhi Maria, é claro. Sempre escolheria, mas meu orgulho não me permitiu revelar a verdade. Preferi que o mundo pensasse que abandonei a dança por escolha, não por imposição de um corpo em rebelião. Agora, com a doença avançando mais rápido do que esperava, tenho um último pedido. Se um dia minha Maria mostrar o mesmo amor pela dança que corre em nosso sangue, entregue-lhe esta carta. Diga-lhe que danço através dela agora, que cada movimento seu me mantém viva de alguma forma. E meu querido amigo, diga-lhe também sobre você, sobre nós, sobre aquele verão em Paraty e as possibilidades que não exploramos. Ela merece conhecer todas as faces de sua história. Com amor eterno, Helena. Um silêncio profundo seguiu-se à leitura. Maria tinha o rosto banhado em lágrimas silenciosas, suas mãos apertadas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ela nunca me disse, murmurou finalmente, sua voz embargada pela emoção. Nunca demonstrou dor, nunca se queixou. Helena era assim, confirmou Luiz, guardando cuidadosamente a carta. Orgulhosa até o fim. Preferia sorrir através da dor a permitir.
Quer que alguém testemunhasse sua fragilidade. Há uma segunda folha, observou Clarice Fontana, com a perspicácia de quem passara a vida observando detalhes. Luís assentiu gravemente, retirando o segundo papel do envelope. Esta parte é mais pessoal. Mas creio que também precise ser ouvida. Ajustou novamente os óculos e continuou. PS. Há uma última verdade que guardei, talvez a mais difícil de todas. Nos meses finais de meu relacionamento com Roberto, quando já estávamos separados, mas ainda não oficialmente, encontrei consolo nos braços de um velho amigo, um compositor que sempre acreditou em mim mais do que eu mesma. Os cálculos das datas nunca foram meu forte, Luís, e Roberto assumiu a paternidade sem questionar, mesmo suspeitando da verdade. Quando Maria nasceu com aqueles olhos, seus olhos, não os dele, tive minha confirmação. Mas o orgulho de Roberto não permitiria um teste, e meu próprio orgulho não me deixou insistir. Olhe para ela, Luís. Realmente olhe. Você verá a si mesmo refletido naqueles olhos. Nossa filha merece saber que não foi abandonada por seu verdadeiro pai, que ele esteve sempre por perto, mesmo sem saber com certeza. Esta é minha última dança, meu amor. Complete os passos por mim. Maria ergueu lentamente o rosto, seus olhos, aqueles olhos que agora compreendiam serem idênticos aos de Luís Carvalho, fixos no maestro idoso. Você é meu pai? Perguntou, sua voz mal ultrapassando um sussurro. Luís engoliu em seco, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos cansados. Sempre suspeitei, mas nunca tive certeza. Helena nunca confirmou e eu respeitei seu silêncio. Por 19 anos, a voz de Maria tinha agora um traço de indignação. Mesmo depois que ela partiu, o que poderia oferecer a você? Respondeu Luís com a voz trêmula. Era um velho músico com saúde frágil. Você estava com a família de Roberto, que pelo menos tinha condições financeiras de... Eu não estava, interrompeu Maria, levantando-se subitamente. Nunca estive. Eles me rejeitaram completamente após a morte dela. Cresci praticamente sozinha, passando de casa em casa. Rafael, Dona Eulália e Clarice observavam a cena com expressões que mesclavam desconforto e compaixão, claramente conscientes de que estavam testemunhando um momento profundamente íntimo. Talvez devêssemos dar-lhes privacidade, sussurrou Dona Eulália, fazendo menção de se levantar. Não, disse Maria firmemente, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Não há necessidade. Aparentemente todos aqui sabem mais sobre minha vida do que eu mesma. O silêncio pesado que se seguiu foi interrompido pelo som inesperado de passos apressados. A porta do salão nobre abriu-se e um jovem assistente entrou claramente desconfortável por interromper a reunião. Perdoem a intrusão, disse ele nervosamente. Mas há alguém insistindo em ver a senhorita Santos. Diz que é urgente. Antes que qualquer um pudesse questionar, uma figura imponente surgiu na porta. Um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente cortados e terno de grife que exalava poder e privilégio. Maria Santos, disse ele, sua voz grave preenchendo o salão. Sou Roberto Tavares, e acredito que temos muito o que conversar. Os olhos de Maria se arregalaram em choque, enquanto Rafael levantava-se abruptamente, sua expressão uma mistura de confusão e descrença. Pai, exclamou ele, olhando alternadamente entre o recém-chegado e Maria. Você a conhece? Um silêncio glacial dominou o salão nobre. Roberto Tavares permanecia imponente à entrada, seu olhar alternando entre seu filho Rafael e Maria, que o encarava com uma mistura de choque e raiva contida. Conhecê-la? Repetiu Roberto, avançando alguns passos. Deveria tê-la conhecido há 19 anos, mas fiz a escolha errada. Rafael balançava a cabeça em confusão. Do que você está falando? Como? Helena Santos, interrompeu Roberto, seu olhar agora fixo em Maria. Sua mãe foi importante para mim. Luís Carvalho levantou-se lentamente, apoiando-se em sua bengala, sua postura subitamente mais rígida. Importante o suficiente para abandonar a filha dela após sua morte? Roberto voltou-se para o maestro. Reconhecimento e algo próximo do desprezo cruzando suas feições. Carvalho, deveria ter imaginado que você estaria envolvido nisso. Espere, interveio Rafael, sua voz elevando-se em confusão. Estou perdendo alguma coisa aqui? Pai, você conhecia a mãe de Maria?
Roberto respirou fundo, como quem reúne forças para uma confissão difícil. Helena e eu vivemos juntos por quase 3 anos. Maria... Ele voltou seu olhar para a jovem. Maria era legalmente minha filha. Seu nome completo é Maria Santos Tavares, embora ela aparentemente tenha abandonado meu sobrenome. A revelação caiu como uma bomba no recinto. Rafael cambaleou ligeiramente, precisando apoiar-se no encosto de uma poltrona. Minha meia-irmã? Murmurou ele, encarando Maria com novos olhos. Todo este tempo? Maria permanecia estranhamente calma, como se uma clareza repentina houvesse substituído a confusão emocional dos minutos anteriores. Não, disse ela com firmeza. Acabamos de descobrir que Roberto não é meu pai biológico. Ela indicou Luiz Carvalho, com um movimento da cabeça. Aparentemente é ele. Roberto franziu o senho, seus olhos estreitando-se ao olhar para o maestro. Então Helena finalmente confessou. Você sabia? Perguntou Luiz, sua voz traindo surpresa. Um sorriso sem humor curvou os lábios de Roberto. Sempre soube. Por que acha que parti tão facilmente quando ela adoeceu? Por que acha que nunca lutei pela guarda? Maria avançou um passo em direção a ele, anos de mágoa finalmente encontrando um alvo tangível. Você me abandonou sabendo que eu não tinha mais ninguém? Forneci apoio financeiro. Defendeu-se Roberto. Enviei cheques mensais para sua tia Cecília durante anos. Que tia Cecília? Perguntou Maria, genuinamente confusa. Nunca morei com nenhuma tia com esse nome. Foi a vez de Roberto parecer confuso. Cecília Santos, irmã mais nova de Helena. Ela assumiu sua guarda após a morte de sua mãe. Maria balançou a cabeça lentamente. A irmã de minha mãe chamava-se Cristina, e ela me deixou em um abrigo após 6 meses, dizendo que não tinha condições de me criar. A compreensão do que havia acontecido lentamente se espalhou pelo rosto de Roberto Tavares. Pela primeira vez, sua postura confiante vacilou. Fui enganado? Murmurou ele mais para si mesmo que para os outros. Dona Eulália, que observava a cena com a perspicácia de quem vivera o suficiente para reconhecer as complexidades das relações humanas, finalmente interveio. Parece que há muitos mal-entendidos a serem esclarecidos, disse ela diplomaticamente, e talvez este não seja nem o momento, nem o lugar ideal para tal confronto. Não, discordou Maria com surpreendente autoridade. É exatamente o momento e o lugar. Passamos tempo demais enterrando verdades. Ela encarou Roberto diretamente. Então você acreditava que estava enviando dinheiro para mim todos esses anos? Roberto assentiu lentamente, a arrogância inicial dando lugar a uma confusão genuína. Mensalmente. Valores consideráveis, suficientes para garantir uma educação de qualidade e conforto. Enquanto eu limpava casas e servia mesas desde os 16 anos para sobreviver, completou Maria com uma risada amarga. Rafael, que havia permanecido temporariamente em choque, finalmente encontrou sua voz. Deixe-me entender isso claramente. Maria é filha da mulher com quem você viveu antes de conhecer minha mãe. Você acreditava ser o pai dela, mas na verdade não é. E alguém tem roubado seu dinheiro por quase 2 décadas fingindo cuidar dela? Roberto passou a mão pelos cabelos perfeitamente penteados, um gesto incomum que revelava sua perturbação. Parece que sim, e você nunca verificou? Perguntou Rafael, incredulidade em sua voz. Nunca tentou ver como ela estava. Se o dinheiro estava sendo bem utilizado? Roberto hesitou. Achei que seria mais fácil para todos manter distância. Sua mãe, Eleonora, não sabia sobre Helena, sobre Maria. Eu preferi deixar o passado para trás. Luiz Carvalho deu um passo à frente, sua figura idosa de repente irradiando uma dignidade severa. Então você abandonou uma criança para proteger seu novo casamento. E depois conformou-se em simplesmente enviar dinheiro para aliviar sua consciência. A acusação pairou no ar como uma nuvem carregada. Para surpresa de todos, foi Clarice Fontana quem quebrou o silêncio tenso. Talvez devêssemos nos concentrar no presente e no futuro, não no passado, sugeriu ela com a praticidade de uma mulher acostumada a resolver problemas concretos. O que aconteceu não pode ser mudado, mas o que acontece a partir de agora está em nossas mãos. Maria, cuja expressão havia oscilado entre raiva e choque durante toda a revelação, respirou fundo, como quem emerge de águas profundas. Clarice está certa, disse ela finalmente.
Descobrir que fui abandonada 2 vezes por 2 pais diferentes é... Ela balançou a cabeça, palavras insuficientes para expressar o turbilhão emocional. Mas não mudará quem sou, ou o que quero fazer a partir de agora. Rafael observava. Maria com uma expressão impossível de decifrar. Uma mistura complexa de admiração por sua força e vergonha pelas ações de seu pai. E o que você quer fazer? Perguntou ele, sua voz desprovida da arrogância habitual, revelando uma curiosidade genuína. Maria olhou lentamente para cada rosto na sala. Luiz Carvalho, seu pai biológico que nunca conhecera. Roberto Tavares, o homem que a abandonara acreditando fazer o suficiente. Dona Eulália e Clarice Fontana, que lhe ofereciam portas para um futuro que nunca ousara imaginar. E finalmente Rafael, o homem que começara como antagonista e agora se tornava algo indefinível, um estranho conectado a ela por laços invisíveis e inesperados. Quero dançar, disse ela simplesmente, não para provar algo a qualquer um de vocês, mas para mim mesma e para minha mãe. O sol da manhã, que até então apenas insinuava-se pelas janelas altas do salão nobre, subitamente irrompeu em toda a sua intensidade, banhando Maria em uma luz dourada quase teatral. Naquele momento, com a cabeça erguida e os olhos brilhantes de determinação, a semelhança com Helena Santos tornou-se tão evidente que todos os presentes pareceram vê-la por um instante fugaz. E eu quero ajudar, disse Rafael, dando um passo à frente. Não por culpa ou obrigação, mas porque... Ele hesitou, buscando as palavras certas. Porque quando você dançou aquela noite por alguns minutos, fez todos nós acreditarmos em algo maior que nós mesmos. 3 semanas após as revelações no Teatro Municipal, Maria contemplava a fachada desgastada do Teatro Aurora. O sol da tarde projetava sombras longas através das colunas neoclássicas, parcialmente deterioradas pelo tempo e pelo abandono. Mesmo em seu estado atual, o edifício exalava uma dignidade silenciosa, como um veterano de guerra orgulhoso de suas cicatrizes. É mais deteriorado do que esperava, comentou ela, enquanto Rafael destrancava o imenso portão de ferro forjado. Prefiro pensar que tem caráter, respondeu ele, empurrando o portão que emitiu um gemido prolongado. O incêndio afetou principalmente a área dos camarins e parte do palco, mas a estrutura principal está surpreendentemente intacta. Maria seguiu-o para o interior, e a mudança de luminosidade fez seus olhos demorarem alguns segundos para se ajustarem. Quando finalmente conseguiu enxergar claramente, sua respiração falhou por um instante. Apesar das marcas evidentes de abandono, poltronas empoeiradas, cortinas esfarrapadas, lustres sem algumas peças de cristal, a arquitetura interior do teatro era de tirar o fôlego. O teto abobadado exibia pinturas parcialmente preservadas de musas dançantes entre nuvens etéreas. As colunas de mármore, mesmo manchadas pelo tempo, ainda sustentavam majestosamente os balcões em semicírculo, construído em 1908, explicou Rafael, observando sua reação. Foi um dos primeiros grandes teatros da cidade. Dizem que Villa-Lobos se apresentou aqui. Maria avançou lentamente pelo corredor central, seus passos ecoando no piso de madeira. Ao chegar ao palco, hesitou brevemente antes de subir os 3 degraus laterais. A sensação foi instantânea. Uma corrente elétrica pareceu percorrer seu corpo quando seus pés tocaram as tábuas gastas do palco. O teatro vazio parecia respirar ao seu redor, como um ser vivo adormecido à espera de ser despertado. Como se sente? Perguntou Rafael, permanecendo na plateia, observando-a com curiosidade. Maria fechou os olhos por um momento, absorvendo a energia do lugar. Como se milhares de dançarinos tivessem deixado um pouco de si mesmos neste palco. Como se pudesse senti-los. Um pequeno sorriso curvou os lábios de Rafael. Foi exatamente o que senti quando comprei este lugar, anos atrás, antes de decidir transformá-lo em um empreendimento comercial. Maria caminhou pelo palco, testando diferentes pontos, sentindo as leves variações nas tábuas sob seus pés. Por que decidiu não restaurá-lo como teatro na época? Rafael enfiou as mãos nos bolsos, seu olhar percorrendo o espaço como se buscasse a resposta nas sombras. Números, estatísticas, estudos de viabilidade econômica. Ele deu de ombros, um gesto que parecia simultaneamente casual e carregado de significado.
Tudo o que me ensinaram a valorizar. E agora? Perguntou Maria, parando no centro exato do palco. Agora estou aprendendo que nem tudo pode ser calculado em planilhas, respondeu ele, com uma sinceridade que ainda soava estranha em sua voz. Algumas coisas precisam ser sentidas para serem compreendidas. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas carregado de possibilidades, como o momento de suspensão antes que a orquestra inicie a primeira nota. Aceitei a proposta de Clarice Fontana, anunciou Maria finalmente. Vou treinar com ela na Companhia Nacional. Rafael assentiu lentamente, uma expressão enigmática atravessando seu rosto. Uma escolha sensata. Ela é a melhor. Mas também quero este teatro, acrescentou Maria, surpreendendo-o. Não imediatamente. Não estou pronta ainda, mas quero restaurá-lo gradualmente. Transformá-lo em um espaço onde crianças de todas as origens possam encontrar na dança o que encontrei aquela noite. Uma escola? Perguntou Rafael, arqueando uma sobrancelha. Mais que isso, um santuário. Um lugar onde a dança não seja apenas uma técnica a ser dominada, mas uma linguagem a ser descoberta. Ela fez uma pausa, deixando que suas palavras ecoassem brevemente pelo teatro vazio. E quero fazer isso com Luiz, com meu pai. A palavra ainda soava estranha em seus lábios, nova demais, carregada demais de significados contraditórios. Ele aceitou o papel? Perguntou Rafael, genuinamente curioso. Maria sorriu levemente. Estamos aprendendo a dançar juntos, por assim dizer. Décadas de distância não são superadas da noite para o dia, mas... Ela olhou para o teto ornamentado, onde raios de sol penetravam por pequenas aberturas, criando feixes dourados na penumbra. Há música em nosso silêncio agora. É um começo. Rafael subiu os degraus para o palco, juntando-se a ela, mas mantendo uma distância respeitosa. E quanto a Roberto? Perguntou ele com cuidado evidente. A expressão de Maria endureceu sutilmente. Ele está lidando com a fraude de sua suposta tia Cecília. Aparentemente ela falsificou documentos para receber o dinheiro todos esses anos. Lamento por isso, disse Rafael e parecia sincero. Ele se ofereceu para financiar meus estudos, meu treinamento, qualquer coisa que eu precisasse, continuou Maria, como se dinheiro pudesse compensar 2 décadas de ausência. E você recusou, concluiu Rafael não como uma pergunta, mas como uma certeza. Maria assentiu. Disse a ele que preferia construir meu caminho sozinha. Fez uma pausa, estudando o rosto de Rafael. Isso te incomoda? Ele é seu pai, afinal. Rafael riu suavemente, um som desprovido de amargura. Roberto Tavares é muitas coisas. Empresário brilhante, negociador implacável. Como pai, ele encolheu os ombros. Digamos que entendo melhor do que ninguém sua decisão de manter distância. O sol começava a descer, alterando gradualmente a qualidade da luz no teatro. Sombras se alongavam, e a poeira suspensa no ar brilhava como minúsculas estrelas nos feixes de luz que penetravam pelas janelas altas. Sabe o que é irônico? Comentou Maria, caminhando até a borda do palco para observar a plateia vazia. Tudo isso começou com você me desafiando a dançar para me humilhar. E terminou comigo sendo humilhado, completou Rafael, com um sorriso auto-irônico. Zé, tu, o universo tem um senso de humor peculiar. Não foi humilhação, corrigiu Maria, virando-se para encará-lo. Foi despertar. Para nós dois de maneiras diferentes. Algo na maneira como ela o olhava, diretamente, sem medo ou submissão, fez Rafael sentir uma onda inexplicável de calor no peito. O que aconteceu entre sua mãe e meu pai? Perguntou ele subitamente. Você sabe? Maria balançou a cabeça. Luiz mencionou que eles foram felizes por um tempo, que Roberto a amava de verdade, a seu modo. Mas quando ela adoeceu, sua voz falhou levemente. Alguns homens não sabem lidar com a fragilidade daqueles que amam. Rafael absorveu suas palavras em silêncio, reconhecendo verdades dolorosas sobre sua própria família que sempre intuíra, mas nunca articulara. Dança comigo? Perguntou ele impulsivamente. Aqui. Agora. Sem público, sem apostas, sem máscaras sociais. Maria o estudou por um longo momento, como se buscasse algum sinal oculto de duplicidade. Não encontrando nenhum, ela estendeu lentamente a mão. Sem música? Perguntou, enquanto seus dedos se aproximavam dos dele. A melhor dança acontece quando a música está dentro de nós,
respondeu Rafael, surpreendendo-a com a inesperada poesia da frase. Quando suas mãos finalmente se tocaram, algo indescritível pulsou entre eles. Não romance, não ainda, mas uma conexão que transcendia as circunstâncias extraordinárias que os haviam reunido. E assim, no palco empoeirado de um teatro esquecido, sob a luz dourada do entardecer carioca, eles começaram a dançar. Não um tango estruturado como antes, mas uma improvisação livre. Uma conversa silenciosa entre dois seres que estavam apenas começando a descobrir quem realmente eram. 6 meses se passaram desde aquela tarde no Teatro Aurora. O outono carioca, com sua luz dourada e seu calor ameno, banhava a cidade como uma bênção após o verão escaldante. Nas ruas do centro, cartazes anunciavam em letras elegantes: grande reinauguração do Teatro Aurora, espetáculo beneficente com Maria Santos e a Companhia Nacional de Dança. Nos bastidores do teatro recém-reformado, Maria ajustava o vestido vermelho que usaria na apresentação. O tecido fluido, desenhado especialmente para ela por um estilista renomado, capturava cada movimento com graça etérea. Seus cabelos, antes sempre presos em um coque severo, agora caíam em ondas soltas sobre os ombros. Um leve toque na porta interrompeu seus pensamentos. "Posso entrar?" A voz de Luiz Carvalho era facilmente reconhecível, mesmo abafada pela porta. "Claro", respondeu Maria, girando para encará-lo quando ele entrou. Nos últimos meses, haviam construído gradualmente uma relação que, embora não pudesse recuperar as décadas perdidas, estava firmemente alicerçada em respeito mútuo e no amor compartilhado pela música e pela dança. Luiz havia composto especialmente para esta noite uma peça que mesclava elementos de tango clássico com ritmos brasileiros, uma ponte musical entre os mundos de Helena Santos. "Está nervoso?" perguntou Maria, notando como ele apertava a bengala com mais força que o habitual. "Aterrorizado", admitiu o maestro com um só riso tenso. "Não rejejo uma orquestra completa há quase 5 anos. Maria aproximou-se, ajustando delicadamente a gravata borboleta de Luiz. "Você nasceu para isso, assim como eu nasci para dançar. Nossos corpos podem envelhecer ou adoecer, mas essa essência permanece." Luiz assentiu, seus olhos, tão semelhantes aos dela, marejando levemente. "Falando assim parece sua mãe." O comentário, que meses antes teria causado dor, agora provocava apenas um calor reconfortante no peito de Maria. Através de longas conversas com Luiz, antigas fotografias e cartas guardadas, ela havia finalmente começado a reconciliar-se com a memória de Helena. Não mais como uma perda irreparável, mas como uma presença contínua que fluía através dela. Outro toque na porta, desta vez mais firme. 5 minutos. "Senhorita Santos", anunciou uma voz do lado de fora. "Preciso ir para a regência", disse Luiz, apertando brevemente as mãos de Maria. "Você está perfeita." Quando ele saiu, Maria voltou-se para o espelho, respirando profundamente. Os meses de treinamento intensivo com Clarice Fontana haviam transformado seu talento nato em técnica refinada. Sua força física e flexibilidade haviam aumentado significativamente, mas o mais importante era a confiança que agora irradiava naturalmente. Um último toque na porta, quase hesitante. "Entre", chamou Maria, imaginando que fosse algum assistente de palco. Para sua surpresa, foi Rafael quem apareceu, elegante em um smoking perfeitamente cortado. Nos últimos meses, ele havia supervisionado pessoalmente a renovação do Teatro Aurora, transformando-o de uma ruína abandonada em uma joia arquitetônica, que honrava sua história enquanto abraçava a modernidade técnica. "Vim desejar boa sorte", disse ele, mantendo-se próximo à porta, como se incerto sobre sua recepção. A relação entre eles havia evoluído de maneiras inesperadas. Após aquela dança improvisada no teatro empoeirado, haviam mantido um contato constante, mas cauteloso. Colaboradores no projeto de renovação, ocasionalmente amigos, sempre conscientes da estranha confluência de circunstâncias que os havia unido. "Obrigada", respondeu Maria com um sorriso genuíno. "Como está o público?" Casa cheia. Celebridades, políticos, críticos dos principais jornais. Rafael fez uma pausa, adicionando com um toque de humor.
e aproximadamente 50 crianças da sua nova escola ocupando os melhores lugares da plateia. Cortesia do proprietário. Maria riu, sentindo a tensão diminuir levemente. A escola de dança para crianças carentes, funcionando nas instalações anexas ao teatro, havia sido o primeiro projeto concreto nascido de sua colaboração com Rafael e Luiz. Uma promessa cumprida antes mesmo que o teatro principal estivesse completamente restaurado. Roberto veio? Perguntou ela, sua voz neutra. Rafael assentiu. Na primeira fila, ao lado de Dona Eulália. Ele doou uma quantia considerável para o fundo de bolsas da escola, sabia? Imagino que seja sua forma de pedir perdão, comentou Maria sem amargura. Nos meses anteriores havia aprendido que o perdão não era um ponto de chegada, mas um caminho, às vezes longo, frequentemente doloroso, sempre libertador. 1 minuto, senhorita Santos, anunciou uma voz do corredor. Rafael deu um passo à frente, subitamente sério. Antes que você entre naquele palco, há algo que preciso dizer. Maria sentiu seu coração acelerar levemente. Sim, naquela noite no Copacabana Palace, começou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. Escolhi você por causa de algo que não consegui nomear na época. Uma dignidade silenciosa que me perturbou profundamente. Maria assentiu, lembrando-se da confissão similar que ele fizera meses antes nos jardins do hotel. Agora sei o que era, continuou Rafael. Era autenticidade. Em um mundo onde cresci cercado por máscaras e performances sociais, você era genuína até mesmo em sua invisibilidade forçada. Ele respirou fundo antes de concluir. Você me ensinou a ver além das aparências, Maria. E por isso serei eternamente grato. A sinceridade em sua voz tocou algo profundo em Maria. Impulsivamente, ela se aproximou e beijou-o levemente, na bochecha, um gesto que surpreendeu a ambos. Obrigada por me ajudar a tornar visível o que estava adormecido, respondeu ela, simplesmente. O momento foi interrompido pela chegada de um assistente de palco visivelmente ansioso. Senhorita Santos! Estão todos esperando. Com um último sorriso para Rafael, Maria dirigiu-se ao palco. Enquanto caminhava pelos corredores recém-renovados, uma estranha calma a envolveu. Não era mais a jovem insegura, servindo taças de champanhe, enquanto tentava passar despercebida. Tampouco era apenas a filha de Helena Santos, tentando honrar um legado interrompido. Era Maria Santos, bailarina, professora, sonhadora, finalmente completa em si mesma. Ao entrar no palco iluminado, sob os aplausos da plateia, que se levantava em uma ovação antecipada, sentiu uma presença quase palpável ao seu lado. Não um fantasma, mas uma continuidade. Como se cada passo que daria fosse simultaneamente seu e de sua mãe. Quando a música começou, as primeiras notas da composição especial de Luiz Carvalho, Maria fechou brevemente os olhos, permitindo que o som penetrasse cada fibra de seu ser. E então, com um movimento que combinava precisão técnica e abandono emocional, começou a dançar. Da plateia, Rafael observava hipnotizado, compreendendo finalmente que havia testemunhado não apenas o despertar de uma dançarina extraordinária, mas sua própria transformação no processo. Ao seu lado, Roberto Tavares observava com uma expressão indescritível. Arrependimento, admiração e talvez um toque de redenção tardia. No palco, Maria dançava como nunca antes, não para provar algo a alguém, não para cumprir expectativas, mas pela pura alegria do movimento, pela celebração silenciosa de todas as verdades finalmente reveladas, de todos os laços rompidos e refeitos. E quando a música atingiu seu clímax, ela executou aquele movimento específico, a assinatura coreográfica de Helena Santos, com tal perfeição que vários espectadores mais velhos prenderam a respiração em reconhecimento. Naquele momento transcendente, sob as luzes do Teatro Aurora renascido, passado e presente, fundiram-se em uma dança única e irrepetível. Maria Santos havia finalmente encontrado seu próprio ritmo. 1 ano depois da reinauguração do Teatro Aurora, Maria descansava nos bastidores após o ensaio final para o Festival Internacional de Dança do Rio de Janeiro. O teatro, agora completamente estabelecido como um importante centro cultural da cidade, abrigaria a noite de abertura do festival, com bailarinos de 15 países diferentes.
Sentada diante do espelho em seu camarim, Maria observava seu reflexo com serenidade. Aos 27 anos, seu rosto havia adquirido uma qualidade luminosa, que não vinha apenas da prática constante da dança, mas de uma paz interior arduamente conquistada. Uma batida suave na porta anunciou a chegada de Clarice Fontana, que entrou com um envelope nas mãos. "Acabou de chegar por mensageiro", disse ela, entregando o envelope a Maria. "Parece importante." Maria agradeceu com um sorriso. Nos últimos meses, Clarice havia se tornado não apenas sua mentora, mas uma amiga próxima. O tipo de presença feminina forte que lhe fizera falta desde a morte de sua mãe. Quando a coreógrafa saiu, Maria abriu o envelope com cuidado. Dentro havia um cartão elegante com o logotipo da Fundação Cultural Carioca e uma carta assinada por Dona Eulália. "Querida Maria, com imensa satisfação, informo que o Conselho da Fundação aprovou por unanimidade a criação do Prêmio Helena Santos para jovens talentos da dança. A premiação anual incluirá bolsas de estudo internacionais e será vinculada ao programa social de sua escola no Teatro Aurora. Alguns sonhos demoram a se realizar, mas quando florescem, fazem-no com extraordinária beleza. Com admiração, Eulália Mendonça." Maria sentiu lágrimas quentes formando-se em seus olhos. Colocou a carta cuidadosamente sobre a penteadeira e permitiu-se alguns momentos de emoção silenciosa. Outra batida na porta, desta vez mais firme. "Entre", chamou ela. Recompondo-se rapidamente, Rafael Tavares apareceu, segurando um pequeno buquê de orquídeas brancas, as favoritas de Maria, como ele havia descoberto meses antes, quando seu relacionamento começou a evoluir para algo mais profundo que amizade. "Pré-estreia ou pós-estreia?" perguntou ele, indicando as flores com um sorriso. "Definitivamente pré-estreia", respondeu Maria, aceitando o buquê com um beijo leve em seus lábios. "Depois da apresentação, estarei ocupada demais recebendo os aplausos." Rafael riu, sentando-se na poltrona próxima. Sua confiança é absolutamente justificada. O ensaio geral foi transcendental. Nos últimos meses, eles haviam construído um relacionamento que surpreendera a ambos. Não o romance apressado que muitos esperavam após a história dramática de seu primeiro encontro, mas algo que se desenvolveu gradualmente, construído sobre respeito mútuo, admiração genuína e o reconhecimento de que ambos haviam sido transformados pelo encontro inesperado no Copacabana Palace. "Luiz confirmou que virá?" perguntou Rafael, referindo-se ao maestro que passara os últimos 2 meses em turnê pela Europa com uma orquestra convidada. "Chega amanhã cedo", confirmou Maria com um sorriso. O relacionamento com seu pai biológico havia florescido de maneiras inesperadas. Embora nunca pudessem recuperar os anos perdidos, haviam descoberto uma conexão que transcendia o tempo, na música, na dança, na maneira semelhante como enxergavam o mundo. "E Roberto?" perguntou ela, notando a hesitação momentânea de Rafael. "Na primeira fila, como sempre", respondeu ele, ainda tentando compensar o passado através de doações generosas e presença constante. Maria assentiu sem amargura. O caminho do perdão havia sido longo, mas cada passo a libertara um pouco mais do peso do abandono. Roberto Tavares nunca seria um pai para ela, mas haviam encontrado uma forma de coexistência respeitosa que permitia cicatrização para ambos. Um assistente de palco apareceu à porta, anunciando 30 minutos para a abertura. "Senhorita Santos." Quando ficaram sozinhos novamente, Rafael tomou as mãos de Maria entre as suas. "Há algo que venho adiando dizer", começou ele com uma seriedade incomum. Maria o observou com curiosidade. "Parece sério." "É", confirmou ele. "Lembra-se da promessa que fiz naquela primeira noite? Que se você dançasse tango comigo, eu me casaria com você." Maria riu, balançando a cabeça. Uma promessa feita em circunstâncias bastante diferentes. "Verdade", concordou Rafael, seus olhos nunca deixando os dela. "Mas algumas promessas, mesmo feitas pelas razões erradas, acabam encontrando seu caminho até a verdade." O coração de Maria acelerou quando ele retirou uma pequena caixa de veludo do bolso. "Não estou pedindo agora", esclareceu Rafael rapidamente. "Seria melodramático demais mesmo para nós." Ele sorriu abrindo a caixa,
para revelar um delicado anel com uma pedra azul. É apenas um símbolo. Uma promessa real desta vez, não uma aposta cruel. Que um dia, quando estivermos prontos, dançaremos juntos para o resto de nossas vidas. Maria observou o anel, reconhecendo-o imediatamente. Isto pertencia a Helena, disse ela surpresa. Como? Luís o guardou todos esses anos, explicou Rafael. Quando pedi sua bênção, ele sugeriu que este anel deveria finalmente encontrar seu caminho até você. Com lágrimas nos olhos, Maria permitiu que Rafael deslizasse o anel em seu dedo, não no anular esquerdo, mas no direito. Uma promessa, não um compromisso formal. Um passo na dança que estavam apenas começando a coreografar juntos. 10 minutos, senhorita Santos, chamou uma voz do corredor. Rafael levantou-se, inclinando-se para beijar sua testa. Vou deixá-la se preparar. Estarei na primeira fila, como sempre. Quando a porta se fechou atrás dele, Maria voltou-se para o espelho. A mulher que a encarava de volta não era mais a empregada invisível, nem apenas a filha de uma lenda, nem mesmo a descoberta sensacional da sociedade carioca. Era simplesmente Maria, completa em si mesma, com cicatrizes e talentos, medos e sonhos, finalmente em paz com todas as versões de si que havia sido. Ajustando o figurino uma última vez, ela tocou brevemente o anel em seu dedo. Um círculo perfeito, conectando passado e futuro. Perda e descoberta. Quando a música começou a tocar e as luzes diminuíram, Maria caminhou para o palco com a certeza tranquila de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Não apenas no brilho dos holofotes, mas na plenitude de uma vida vivida com autenticidade. Sob os aplausos da plateia, ela fez uma reverência profunda, não apenas para o público presente, mas para sua mãe, para o destino que a trouxera até ali e para a dança que havia sido simultaneamente sua fuga e seu caminho de volta para casa. E então, com graça e confiança, Maria Santos começou a dançar sua própria história.